O que é um freio, o que é um padre, freira, bispo? As pessoas têm muita dificuldade de entender isso. Veja, eu sou padre. Eu particularmente também sou padre. Nem todo freio é padre e nem todo padre é freio. Tá. Então, o que acontece? A gente costuma dizer o seguinte: o padre religioso e o padre secular. Então, o que é o padre secular? É aquele rapaz que sai da sua vida, entra num seminário, estuda 6 anos para ser padre. Então, ele vive dentro de um seminário com outros seminaristas. Ao sair dali, ele é ordenado padre, ele recebe uma paróquia. E a vida dele vai se resumir a isso: cuidar de uma paróquia. Então ele tem a vida dele, ele acorda a hora que ele quer, ele faz a sua organização como ele preferir. Ele deve obediência ao bispo, que quase nunca, poucas vezes ao mês ele vê aquele bispo, e ele vai seguindo a sua vida, vai seguindo seus trabalhos naquela paróquia. Eu sou religioso e sou padre também, ou seja, dentro do meu estado religioso eu estudei para ser padre como todos os outros. Fiquei 6 anos no seminário, sem morar lá, mas estudando filosofia e teologia. Então, o que é um religioso? Mesmo processo. Saí da minha casa quando eu tinha 18 anos de idade, entrei numa comunidade religiosa, que no meu caso são os carmelitas. Aí como é que funciona? Cada comunidade religiosa segue algum santo como inspiração. Então, por exemplo, os beneditinos seguem São Bento. Os franciscanos seguem Francisco de Assis, se inspiram em Francisco de Assis. Carmelita, eu sou carmelita, se inspira em Santa Teresinha do Menino Jesus, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila. Então nós nos inspiramos nesta espiritualidade e seguimos o segmento de Cristo de acordo com o exemplo destes grandes homens de Deus. O que é uma vida religiosa? Eu assumo uma regra de vida. Então, diferente de um padre que pode fazer da sua vida, fazer os seus horários, eu não. Eu entro numa regra de vida. Então, nós temos hora para acordar todo mundo junto, hora para almoçar todo mundo junto, horas para rezarmos todos juntos. E ali seguimos coisas em comum. Por exemplo, votos de castidade, pobreza e obediência. E tudo que diz respeito à nossa vida, nós seguimos juntos. Então, é uma comunidade. Então, eu tenho mais de 50 irmãos vestidos essa mesma roupa minha, acordamos na mesma hora, seguimos as mesmas regras, e isso é uma comunidade religiosa, uma comunidade fraterna. Sim. Que faz voto de castidade, pobreza e obediência, com o foco de seguir Jesus Cristo. Pobreza, castidade, pobreza e obediência. E o voto de pobreza, então, padre, por exemplo, não faz. São algumas ordens só que faz. A pobreza diz respeito a não estar apegado a bens materiais, né? Não estar apegado. Todo sacerdote deve viver a pobreza, não deve estar apegado a bens materiais. Mas no meu caso, é um pouco mais agressivo na prática. Como que funciona? Ou seja, eu não tenho conta no meu nome. Não tenho dinheiro, não tenho nada, não tenho bens, não tenho conta no meu nome, não tenho nada. Não tenho dinheiro. Tudo que entra através de mim vai para a minha comunidade religiosa. Entendi. Então é do todo. Então, se o frei receber alguma coisa, isso é partilhado para todo mundo, para toda obra, para toda ordem. Não fica só para mim, entendeu? E como funciona no Brasil, assim, né? A distribuição de freis, padres, como que funciona? Você pode ser transferido para outro lugar? Como se escolhe? Os padres seculares, eles estão encardinados numa diocese. Certo. O bispo é o chefe deles, digamos diocese assim, é o superior. É uma soma de várias igrejas? É um território. Território. Diocese é um território. Por exemplo, a minha diocese é Santa Amaro. Tá. Então, o bispo de Santa Amaro é Dom José Negre. Nesse território dele, ele tem mais de 100 paróquias, que cada padre cuida de uma paróquia. E isso é uma diocese. Tá. O bispo, ele pode ir trocando os padres de lugar. Geralmente, 7, 8 anos, ele procura trocar os sacerdotes. Então, você que está aqui, vamos para lá, vamos mudar um pouco. Então, o bispo vai trocando os sacerdotes à medida que surge um problema ou à medida que ele quiser, isso varia. No meu caso, que sou religioso, eu tenho um superior
além do bispo. Claro que o bispo sempre é o nosso superior máximo, mas também na ordem religiosa eu tenho um superior de todos os freis. E no que diz respeito aos frades, é esse superior que vai ter mais voz de dizer para onde que eu vou ser transferido ou não. E o bispo, na maioria das vezes, vai acatando. Entendi. Claro que ele também pode sugerir, claro que ele pode determinar, mas geralmente ele deixa a critério do superior. Eu, por exemplo, fiquei cuidando de uma paróquia 9 anos, e aí meu superior do meu instituto viu por bem de eu deixar essa paróquia e seguir minha missão pelo Brasil e mundo afora. E aí o bispo acatou esta decisão. E tem também os missionários, né? Que vão para outros países. Eu não sei se ainda é comum isso, mas eu morei em São Bernardo até os 17 anos, sempre era algum padre com sotaque que veio de fora. Isso era muito comum, né? Sim. Jesus pediu pra gente ir para todo mundo evangelizar. Então é comum que pessoas de outros países venham para o Brasil e pessoas do Brasil vá para outros países. Então isso é normal. Ah, daqui também vai? Daqui vai. A gente tem, nós freios carmelitas, eu sou carmelita, mensageiros do Espírito Santo. Esse é o nome da minha ordem. Nós temos casa na França e na Itália. Ou seja, entendemos que um dia a Itália e a França nos deu a fé, mas hoje a Itália e a França estão precisando da fé. Então nós fomos lá como missionários. Nós temos que aprender a falar o italiano, aprender a falar o francês. Nós temos que entrar na cultura deles para tentar evangelizá-los. Poxa. E da mesma forma, o meu bispo é italiano. Então ele saiu da Itália para evangelizar o Brasil. Então acontece essa troca. Então todo e qualquer cristão é chamado a ser missionário. O que acontece é que alguns, de fato, vão para outros países, para outras terras. E acima do bispo já é o papa ou tem alguém intermediário? Tem o arcebispo? Funciona assim. Na Igreja Católica você tem 3 hierarquias. Diácono, diácono, sacerdote e bispo. O papa, por exemplo, é o bispo de Roma. Ele não deixa de ser um bispo. Ele não deixa de ser um bispo. Então essas são as 3 hierarquias da Igreja Católica. Entendi. Eu sou sacerdote. E o bispo é, digamos, a ordem máxima da Igreja Católica. O bispo não reza a missa ou ele também reza? Reza. Ele que tem a plenitude do sacerdócio. O bispo, a gente entende na Igreja Católica que ele é o sucessor dos apóstolos. Então você imagina, Vilela, foi morrendo os apóstolos, eles foram ordenando outras pessoas no seu lugar. Certo. E um bispo tem uma sucessão direta aos apóstolos. E o Papa é o sucessor de Pedro. O Pedro era o chefe. Então o Papa é o sucessor de Pedro. E o bispo o sucessor dos apóstolos. Entendi. Entende? Então os bispos celebram missa, todos os sacramentos os bispos realizam, os sacerdotes também, só não o diácono. O diácono, ele pode ser tanto permanente, ou seja, sempre diácono, então esse geralmente se casa. E o que vai... Todo sacerdote, antes de chegar a ser padre, ele precisa ser diácono uns 6 meses, no mínimo 3 a 6 meses. E então... Este não pode celebrar missa, este não atende confissões. Mas ele pode celebrar um batismo, ele pode celebrar um casamento, algumas coisas assim ele pode.